Nessa noite tão especial, não poderíamos deixar de dar honra ao convidado principal, ao que nos permitiu concretizar esse sonho, aquele que é soberano sobre tudo e todos, e quem nos fortaleceu, moldou e guiou nesses 6 anos. Dessa forma, gostaríamos de agradecer a Deus por nos escolher para um chamado tão nobre e por nos conduzir com amor e fidelidade em cada etapa dessa caminhada. Reconhecemos que ao longo de toda essa trajetória, em cada lágrima, em cada sorriso, em cada vida que passou por nossos cuidados, a tua mão esteve presente. Tu nos mostraste que, ainda que a ciência avance e nos ofereça resposta, ela não é capaz de compreender todos os mistérios da vida. Há limites para o conhecimento humano, mas não há limites para o teu poder. Em ti encontramos a cura, o alívio, a esperança e a força que a razão por si só não poderia oferecer. Louvamos e exaltamos o teu nome, Jesus, por nos confiar uma missão tão gratificante e transformadora. Pedimos que continues a nos guiar e sustentar, especialmente nos momentos em que a dor, a impotência ou a perda atravessarem nosso caminho. Que jamais nos falte compaixão, sabedoria e humildade diante da vida e da fragilidade humana. Faz-nos, Pai, permanecermos fiéis a Ti até o fim, servindo com dedicação e amor, honrando o dom que nos foi concedido. Que cada gesto e cada cuidado seja um reflexo da Tua graça em nossas vidas. Por isso, a Deus, damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Por trás de cada conquista acadêmica existe uma família apoiando. Pais, mães, avós, responsáveis, companheiros e às vezes amigos. Vocês foram um porto seguro, incentivo e força nos momentos mais desafiadores. Para prestar esta homenagem, convido novamente ao palco a comanda Emily Andrade, que vai fazer a homenagem às famílias. Boa noite a todos. A obra Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo, narra a trajetória de Eugênio Fontes, um jovem que sonha com a medicina e que, para alcançá-la, tenta se afastar de suas origens. Filho de uma família humilde e socialmente desprestigiada, Eugênio passa a enxergar esse núcleo familiar como a negação de tudo aquilo que acredita poder se tornar. Sua origem, inicialmente, parece um obstáculo, suas raízes, um peso. No entanto, à medida que o romance avança, sobretudo após a conquista de tão almejado título de médico, Eugênio compreende que aquilo de que tentou fugir era, na verdade, o que o sustentava. São justamente essas raízes que moldaram seu caráter, sua sensibilidade e sua capacidade de enxergar o outro para além das aparências. Veríssimo nos mostra que não há verdadeira realização quando se rompe com a própria origem e que a medicina, mais do que técnica, existe humanidade. Algo que não se aprende apenas nos livros, mas na convivência, no afeto e na dor compartilhada dentro de casa. Hoje, ao recebermos nosso tão aguardado diploma, revivemos essa mesma reflexão. Este não é apenas o dia da conquista profissional, é o dia em que revisitamos a origem do nosso querer. É o momento de reconhecer de onde viemos. Quais valores nos formaram e quem silenciosamente escreveu cada capítulo da nossa história. Assim como os lírios do campo que florescem, porque têm raízes profundas, nós só chegamos até aqui porque fomos sustentados por laços firmes, ainda que muitas vezes invisíveis. A construção do profissional que hoje se apresenta diante da sociedade começa muito antes da faculdade. Ela nasce do cuidado cotidiano, nos exemplos repetidos, na paciência ensinada pelo convívio familiar. É dessas raízes que brota a empatia necessária para lidar com a fragilidade humana, para escutar a dor do outro e para compreender que antes mesmo do diagnóstico existe uma pessoa. Diz-se que o diploma de médico carrega apenas um nome, mas quem atravessou estes 6 anos sabe que era assinado por muitas mãos. Cada noite em claro, cada renúncia, cada dúvida só foi suportável porque sabíamos que em algum lugar havia alguém torcendo por nós.
Havia um lar, um abraço possível, uma fé silenciosa em nossa capacidade de chegar até aqui. Aos nossos pais, nossa mais profunda gratidão. Vocês acreditaram em nossos sonhos antes mesmo de termos maturidade para compreendê-los. Se hoje nos preparamos para curar e acolher, é porque recebemos de vocês o melhor cuidado que um ser humano pode experimentar. O amor incondicional, apoio constante e presença firme. Vocês foram o nosso alicerce quando o cansaço parecia maior do que a vocação. Investiram tempo, recursos, esperança e confiança. Permitiram que voássemos quando ainda não sabíamos como fazê-lo, mas garantiram que sempre houvesse um lugar para pousar. Essa segurança nos tornou fortes, resilientes e humanos. Aos que tiveram o privilégio de contar com a família diariamente ao seu lado. Obrigada por tornar os dias mais leves e a jornada menos solitária. Aos cônjuges, noivos e namorados, agradecemos por colorir nossos dias cinzentos e por escolherem caminhar conosco, mesmo quando a medicina exigiu ausências. Vocês foram abrigo, escuta e extensão do amor que aprendemos em casa. Aos familiares, amigos, pedimos perdão pelas ausências, pelos aniversários perdidos, pelos domingos em que estivemos presentes apenas no corpo, enquanto a mente permanecia entre livros, provas e plantões. Obrigada por não desistirem de nós, por compreender que o silêncio era esforço e que a distância era muitas vezes amor disfarçado de responsabilidade. Essa vitória não é individual, ela pertence a todos que caminharam conosco, que vibraram a cada pequena conquista, que ofereceram um café, um abraço ou uma palavra de incentivo, quando duvidamos de nós mesmos. Prometemos exercer a medicina com a mesma humanidade com que fomos formados e cuidar de nossos pacientes com o mesmo zelo que fomos cuidados. Hoje, celebramos mais que a conclusão do curso. Celebramos a força das raízes que nos sustentaram, o amor que nos moldou e a certeza de que médicos íntegros e empáticos não se constroem apenas na universidade, mas nos lares que nos ensinaram a olhar o outro com respeito, dignidade e compaixão. Pois, como acredita o próprio Veríssimo, o que transforma o mundo não é a força ou a técnica, mas sim os vínculos construídos. Nosso mais sincero e eterno obrigada a cada um de vocês. Eliane de Andrade, para prestar uma homenagem agora aos ausentes. Boa noite, famílias e amigos. Hoje celebramos uma conquista que não foi construída apenas por quem está aqui. Há nomes que não constam no diploma, mas que sustentaram cada passo dessa jornada. Entes queridos que acreditaram antes mesmo de nós, que ofereceram colo, palavras de incentivo, orações silenciosas e amor incondicional. Embora a ausência doa, a presença deles permanece viva em tudo que nos tornamos. Por quê? Como já foi dito, a morte não faz esquecer, ela faz tudo lembrar. Nesta ocasião, celebramos também daqueles que estiveram por muito tempo e daqueles que partiram cedo demais, atravessando todas as idades e alcançando até mesmo aqueles que chamamos de filhos e que possuem 4 patinhas e que emanam amor pela gente também. A falta e a saudade não escolhem tempo, não escolhem idade, não escolhem raça. Elas permeiam histórias longas, cheias de memórias e também vidas breves, feitas de instantes. Há ausências que carregam rugas, conselhos e mãos firmes. E há ausências que lembramos por rostinhos de sorrisos sinceros e inocentes, por mãos pequenas que mal tivemos tempo de segurar, mas que marcaram para sempre quem somos. Avós que seriam hoje aqui nessa plateia aplausos orgulhosos e crianças que nos lembram, mesmo em pouco tempo, da delicadeza e da urgência do cuidar. Hoje, lembramos também daqueles que se fazem presentes de maneiras simples e também de maneiras profundas, em margaridas e em rosas que seguem florescendo, mesmo depois da ausência, em risos que tornavam os dias mais leves, como aqueles evocados pela piada de um tio maroto, como foi meu tio Marquinhos, que com seu jeito brincalhão tornava todo mundo mais leve, mas que sabia ser apoio firme quando necessário,
Sua presença era riso, mas também era porto seguro. Esses nos ensinaram que a vida pode e que a vida deve ser vivida com alegria, mesmo naqueles dias mais difíceis, como a gente tem todos os dias na medicina. Lembramos ainda de quem não pôde nos ver chegar até aqui. Alguns não assistiram nem a gente entrar no vestibular, nem o início da faculdade, nem as primeiras conquistas acadêmicas, mas estiveram antes. Foram a base, quando ainda não sabíamos que precisaríamos de alguém segurando nossa mão para seguir adiante. É sobre eles que se fala quando a gente diz que ninguém chega aqui sozinho, ninguém pisa e recebe seu diploma sem uma base. No meu caso, essa saudade vive de forma muito especial na memória da minha avó Maria, que hoje eu tenho para mim como uma representação de todas as avós que não podem estar nessa plateia. Assim como para muitos aqui, minhas raízes foram tecidas pelas mãos de uma costureira. Foi entre linhas, agulhas e tecidos que meus sonhos foram construídos, e também os da minha família. Foi dessa forma que nossos sonhos foram sustentados. Ela costurava roupas, mas também alinhava futuros, remendava medos e reforçava esperanças. Antes mesmo de existir jaleco, havia ali um cuidado minucioso, paciente e silencioso, que muito se parece com a medicina que a gente aprendeu a exercer. Minha avó, que pouco estudou, mas sabia muito dos números e ainda assim amava a poesia. Talvez porque a poesia, assim como a medicina, tente dar sentido àquilo que dói, nome ao que falta e cuidado àquilo que é frágil. E como na poesia, ela me ensinou que nem tudo precisa de resposta imediata. Algumas coisas apenas precisam da presença. Ela dizia, com a simplicidade de quem ama profundamente, que se a medicina me fizesse sofrer demais, talvez fosse melhor seguir um plano B. Mas essa avó, quando eu chorei porque fui mal num simulado de vestibular, ela enxugou minhas lágrimas, e ela e o meu tio Marquinhos me fez sorrir e continuar. Que foi depois desse mesmo vestibular que eu passei para medicina, que eu consegui chegar aqui. Essas pessoas não entendiam protocolos clínicos, mas entendiam de gente. Elas não falavam de empatia como um conceito, mas elas praticavam a empatia no seu modo de existir, elas acolhiam. E foi com eles que aprendemos a escutar com atenção, respeitar, mais ou menos, o tempo do outro e perceber que cada pessoa carrega uma história que merece ser acolhida. Muito antes de aprender a anamnese, a gente já sabia ouvir, a gente aprendeu com quem não está aqui. Como disse Mário Quintana, saudade é o amor que fica. E a saudade é esse paradoxo. Ela dói porque é ausência, mas também aquece, porque é a prova de que houve o amor. Quem tem lembranças pode acolher sua saudade, porque são elas que guardam as histórias, as risadas, os gestos simples e os ensinamentos que nos moldaram. No fim, a saudade é isso, transformar a ausência em presença dentro de nós. Quem se ama permanece vivo. Seguimos hoje sem eles fisicamente, mas profundamente acompanhado por tudo que nos ensinaram. Cada gesto de cuidado que teremos com o paciente, cada escuta atenta, cada escolha ética e humana carrega algo daqueles que nos formaram fora da universidade, mas dentro de quem somos. Obrigada.